Eu avisei vocês sobre as coisas que o Senhor me falou na noite passada, sobre um novo Edward Snowden que surgirá. E muitos de vocês disseram: Ei, Brandon, você sabia que o profeta Kim Clement já havia falado sobre isso anos atrás? E eu não fazia ideia disso. Então isso me trouxe um grande conforto, porque quando você está vendo essas coisas, estou dizendo a todos vocês, eu sou muito transparente. E eu simplesmente entrego a palavra e me afasto dela até que tudo termine e então penso: meu Deus, isso é muito pesado. Eu quero que você, se meu filho tiver a palavra do profeta Kim, ele deu essa palavra lá em 22 de fevereiro de 2014. Ele deu essa palavra e eu quero que você ouça o que o Senhor disse a ele e as semelhanças com a palavra que o Senhor me deu. Então vou deixar você ouvir isso antes de eu entrar no que o Senhor me mostrou, porque isso me trouxe conforto, pois eu conheço esse homem. Aqui está o Senhor. E ele é muito preciso. Então vá em frente e mostre isso. Eu falei com Dona A2 esta noite. Então ela foi até lá e eu disse: quero ir e quero saber mais sobre o que seu pai viu. E então ela, conversamos por um bom tempo ao telefone. Mas vá em frente, filho, e toque essa palavra que Kim deu. Eles vão gritar impeachment, impeachment, mas isso não acontecerá. E então Deus diz: momentos altamente embaraçosos quando outro Snowden surgir. E as pessoas ficarão muito assustadas. Eles dirão: não temos proteção. E então Deus diz: eu me impressiono com suas armas de guerra. Eu me impressiono com a força das pernas dos seus homens. Eu disse que trarei esta nação de joelhos. E Deus disse: vocês foram humilhados. E ainda mais um pouco. E então vocês ouvirão os sons de uma grande vitória. Então, sempre que eu ouvia aquela gravação e as pessoas estavam assistindo, ei, Brennan, você viu isso? Você viu isso? Como eu disse, isso me trouxe conforto. E por isso quero compartilhar o que o Senhor me mostrou. Quando eu estava orando sobre isso ontem à noite, eu ouvi Edward Snowden. Um novo Edward Snowden está chegando. Uma nova exposição. E então eu ouvi, se todos voltarem àquela palavra, eu ouvi que isso faria a lista de Epstein parecer um passeio no parque diante do que seria revelado nos próximos dias. Pois um grande vazamento virá. E eu realmente vi alguns arquivos de armário antigos. Cada um dos muitos arquivos tinha datas antigas que se estendiam e voltavam décadas no tempo. Eram arquivos cinza, e eu sei que isso é simbólico. Eu realmente não acredito que existam arquivos físicos no Vaticano ou em qualquer lugar parecido. Mas eu vi uns arquivos cheios de envelopes amarelos, e eles estavam guardados lá dentro. E de fato existia, remontava até os anos 70. A temperatura subiu a 50 de 10 e depois caiu e manteve-se. Existiam registros sobre a má conduta que eles estavam enterrando em todo o mundo. Conduta imprópria. E eu vi esses arquivos. São pastas amarelas e estão todas neste arquivo cinza, espalhadas pelo corredor. E eu conseguia ver esses arquivos nessa visão, até onde a vista alcançava. Parecia que havia armários de arquivo. De repente, vi um rastro espesso que saía do Vaticano e entrava na Europa. Mas quando aconteceu, foi um espetáculo. E foi como, sabe como um fogo de artifício pode se ramificar? Ele faz isso quando tem aquele efeito bonito. Ele se ramificou. E cada um deles foi para. Essas linhas foram para uma igreja importante na Europa. Mas à medida que se ramificavam como faíscas, iam para pequenas igrejas em cada respectivo país. Então, cada fogo de artifício foi para uma igreja importante. E eu vi Notre Dame. Eu vi igrejas importantes. E eu não conheço todas as principais igrejas católicas. Mas eu vi todas essas igrejinhas. E conforme as coisas foram acontecendo, algo foi ocorrendo ao longo dos anos. Bem, não estou dizendo que seja tudo de uma vez.
décadas de tempo que foram relatadas como tendo sido enterradas. Parte dele foi enterrada. Nada, não se falou sobre certas coisas. E eu vi isso chegar à América do Sul. Eu vi isso ir para o México. Eu vi que foi para o Canadá. Eu vi que foi para a América. Eu vi isso se espalhar pelo mundo todo. Um rastro. E eu vi um rosto. E quando vi esse rosto, eu vi e o Senhor disse: Este é um novo Edward Snowden, uma nova voz, uma nova pessoa, que trará grande constrangimento para políticos. Eu vi celebridades. Eu observei pessoas de grande e significativa influência envolvidas em um escândalo público, e isso, de fato, foi completamente encoberto sem que a verdade viesse à tona. E eu não sei como ou por que isso estava conectado ao Vaticano. Eu vi Vaticano e foi então que vi a Itália. E o Senhor disse: Estou trazendo um grande abalo para a Itália. Eu vi a Itália sendo dividida ao meio por um grande terremoto. Agora, quantas vezes eu já disse que continuo vendo um vulcão entrando em erupção com neve sobre ele? Eu vi neve, eu vi vulcões. E eu vi Mônaco. Eu vi um grande abalo. E o Senhor disse: Grande tráfico acontece nessa área rica. E um grande abalo está vindo para essa área. E eu disse isso a todos vocês. O Senhor disse especificamente que isso subiu como um fedor diante do seu nariz. E eu vi fezes. E ele disse que até chamou isso de cocô. E eu vi moscas saindo disso. Ele disse: é um fedor que sinto. E eu presenciei um evento que aconteceu com um indivíduo. E era uma grande dor por dentro. E era algo pessoal para quem vazou a informação. Havia dor. E houve um acontecimento que envolveu esse homem. E o Senhor me disse: ele guardou isso por muito tempo. Mas ele está rezando por coragem para expor a escuridão. E eu vi o rosto do príncipe novamente. Estava relacionado com tudo isso? O príncipe que já não é mais príncipe. Vi celebridades, assim como vi outros políticos. Escuridão. E à medida que esse fogo de artifício se espalhava para igrejas e para as coisas que haviam sido ditas, seja a um padre em confissão ou o que quer que fosse, eu não sei. Eu não sei se o padre estava envolvido. Eu não sei. Não vou acrescentar nem tirar nada. Tudo o que vi foi que um novo Edward Snowden estava chegando. E vazaria. E que o governo e as pessoas envolvidas nisso, ele tinha registro disso. E ia ser transmitido. E uma grande vergonha estava por vir. Foi isso que o Senhor disse. E orar por essa pessoa, para que ela tenha coragem, pois sua vida estará em perigo depois que fizer isso. Porque eles tinham provas incriminatórias. Achei interessante. O Senhor disse que a lista de Epstein seria moleza. Todo o escândalo relacionado a isso não era nada comparado ao que estava prestes a ser revelado. Eu vi uma rachadura na represa, uma represa enorme, e havia um jato de água saindo, e o Senhor disse: o vazamento começará a falar. Foi assim de claro. Eu me lembro disso. Mais alguma coisa? Ah, eu vi uma ferida enorme, que estava cheia de infecção no lado de um padre. Ele estava vestido com uma roupa, como alguém de santidade, como se fosse um pregador ou algo assim. E ele tinha uma ferida enorme no lado e tentava escondê-la, mas não conseguia, porque havia um mau cheiro vindo da infecção. E por mais que ele tentasse cobrir essa ferida, havia podridão na carne e a infecção estava escorrendo. E ele disse: eles conseguem sentir o cheiro disso, porque você não consegue mais esconder o repugnante fedor da profunda infecção diante de mim. Como qualquer pessoa que tem uma ferida enorme, seja em um campo de batalha ou algo assim, com o tempo, o abscesso da infecção que está, tipo, sabe, como você tem, não é? É um. Como é o nome daquilo quando você pega e fica séptico? Fica tão fedido que até os animais percebem que tem algo errado.
Quero dizer, você não consegue esconder uma ferida dessas. E eu vi uma infecção amarelada. Eu vi que estava sangrando. Estava horrível. E era enorme, uma ferida massiva na lateral, onde ficaria o fígado, aqui do lado direito. Agora, não sei se isso é simbólico. Sabe, porque nem todo tipo de coisa sombria que o Senhor me mostra é simbólica. Tem algo a ver com a região do fígado, bem embaixo de onde ficaria a vesícula biliar. Era uma infecção nessa região, por onde ficam o cólon, o estômago e tudo mais. Estava do lado direito desse indivíduo. Então eu acredito que seja simbólico. É algo, sabe, por que o Senhor não me mostraria que era na cabeça ou na mão, ou, ou na perna, ou em qualquer outro lugar na região da virilha? Era o estômago, bem ao lado de onde ficaria a vesícula biliar e o fígado, um filtro, onde estão seus filtros. E eu achei isso meio interessante. Então eu vi essa infecção e ela estava supurando. E eles estavam tentando esconder isso, com suas roupas, com sua veste, com seu traje sacerdotal. Eles não queriam que isso fosse mostrado. Então eu achei isso interessante. Então eu acredito que isso era simbólico. Eu vi um morcego que era uma massa desse morcego enorme, mas esse morcego surgiu sobre a Europa. Ele estava voltado para o oeste, olhando da Europa em direção à América. Ele estava olhando em direção ao Canadá, ele estava olhando para aquela área. Então ele estaria mais ou menos onde fica a Ucrânia. Esse morcego estava mais ou menos onde fica a Ucrânia, naquela área, em direção onde seria a Rússia, bem ali. E ele estava olhando para o oeste. Então, em direção à Inglaterra, em direção à Espanha, tudo isso, sabe, por ali. Então, ele estava com os braços estendidos assim, e eram braços pretos com detalhes roxos nas membranas das asas do morcego. Tons de roxo. E ele tinha grandes garras pretas nisso, mas não era um morcego, era um dragão. E o rosto do dragão se desfez como ponta como o rosto de um dragão de verdade, com laterais azuis e pretas, com uma faixa roxa, com uma faixa lavanda, com branco descendo pela frente deste rosto deste dragão. Ok? O centro do seu peito era branco e cinza, e as mesmas cores do rosto do dragão estavam estampadas no peito dele, com uma grande faixa de ônix preto ao redor. E ele estava dando força pelos atos de maldade que estavam sendo cometidos contra essas pessoas envolvidas. O Senhor disse: isso não é por vingança, é por tristeza. Essa pessoa estava sofrendo por causa de um ato de sodomia, foi o que eu vi. Isso é como eu disse, era pesado. E tudo o que o Senhor estava me mostrando, o Senhor disse que uma grande escuridão viria. Isso diz respeito a 2026. Orando sobre esse período de tempo, por uma exposição e uma purificação da igreja. E é como eu conversei com a esposa do nosso pastor, a pastora Candice, hoje ao telefone, e eu diria que, como carismáticos, quando o Senhor fala sobre avivamento na igreja, ele não está falando apenas de um grupo de pessoas cheias do Espírito, que falam em línguas, seja lá o que for, pessoas que estão esperando, sabe, como nossos proféticos, de Brother Hagin Smith, de Wigglesworth a John G. Um agradecimento especial a todos esses importantes ministros que tivemos ao longo das décadas, que profetizaram sobre um grande movimento de Deus. E o Senhor me disse: Brandon, você precisa expandir sua tenda. Você precisa expandir seus horizontes. Este é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é o movimento carismático, a palavra da fé. O corpo de Cristo é o corpo de Cristo. E ele disse: vou trazer uma mudança. O mover de Deus está chegando a todas as tribos e a todas as cidades. Estou limpando a igreja. Ele disse: se você voltar à palavra, ele disse: estou purificando a igreja, um despertar para trazer a noiva para o meu lado. Uma mudança está a caminho. Uma limpeza está a caminho. E todos. E é por isso que eu disse 1,4. 1 bilhão de católicos, há apenas um pequeno grupo de carismáticos. Quero dizer, a porcentagem do que estávamos analisando é muito, muito pequena
Depois você tem os batistas, tem os metodistas, tem todas as outras denominações, sabe? Cada tenda, e é isso que estou tentando dizer a todos vocês. O Senhor disse: estou trazendo uma limpeza. Todos terão que estar envolvidos no que está prestes a acontecer. Nenhum é melhor do que o outro. Bem, você sabe, você acredita nisso, eu não. Você acredita nisso, eu e a divisão demais. E o Senhor disse: estou unindo o corpo de Cristo para funcionar como um só corpo. Quer você acredite no batismo do Espírito Santo, quer você acredite em cura divina, quer você acredite na bênção e na prosperidade, ou quer você acredite em uma vez salvo, salvo para sempre, tanto faz. Ele está reunindo todos nós para funcionarmos como um só corpo. Mas há uma purificação da casa, pois ele disse: julgue, meu juízo começa pela casa do Senhor. Primeiro, Brandon, estou purificando e limpando a igreja como um todo. E em 2026, 1 Coríntios 5:5 se manifestará como você nunca viu antes. Pois vou trazer à tona que a quem muito é dado, muito será cobrado. E você pensa e diz: bem, eu tenho essa grande plataforma, Deus me deu todos esses membros na igreja, tenho uma congregação de milhares e milhares que vem toda semana. Você sabe, eu sou você sabe, basicamente, o melhor dos melhores. Tenho tudo. A quem muito é dado, muito será cobrado. Tenho as finanças, posso financiar qualquer coisa. Tenho tudo. Ah, mas ele disse que está limpando a casa das garotas do ouro e da glória. E há muitas pessoas que lutam com essas coisas em áreas ocultas. Você é corrupto com suas finanças na sua igreja. Você é corrupto ao olhar coisas na internet, ou traindo sua esposa, ou traindo seu marido. E você acha que está tudo bem? Você está tendo relações sexuais antes do casamento. Você está fazendo todas essas coisas como ministros. E o Senhor disse: eu estou limpando a casa. Aí você tem pessoas que pegam toda a glória e não dão nenhuma glória. Deus disse: não compartilharei minha glória com ninguém. E assim como Lúcifer tentou tomar tudo antes, ele se tornou Satanás. Ele tentou roubar a glória. Eu exaltarei meu trono e me tornarei o mais elevado, basicamente, certo? Resumir. Ele disse: não compartilharei minha glória com ninguém. Deus é um Deus que não divide a sua glória. E há muitos ministros que tomaram para si a glória em primeiro lugar, ou não fizeram exatamente o que ele mandou fazer com a plataforma que lhes foi dada. E a quem muito é dado, muito será cobrado. E ele disse: isso diz respeito a emissoras de TV. Isso diz respeito a pessoas em todas as áreas da vida, certo? No ministério. Pastor, profeta, mestre, evangelista, apóstolo, seja o que for. E o Senhor disse: estou limpando a casa. E é por isso que estou tentando trazer isso para vocês esta noite, por causa da urgência, por causa do que o Senhor me mostrou sobre esta palavra aqui. Você já está com isso pronto? Ouça isso. Então veja, eu estava vendo coisas no espírito e o Senhor estava me alertando. Está vindo um grande desastre econômico. E eu o vi fazendo alianças com Emmanuel Macron, o primeiro-ministro da Alemanha. O rei da Inglaterra, essas grandes alianças estavam sendo feitas por meio da guerra. Eu vi o Papa envolvido nisso e o Senhor me mostrou grandes coisas, grandes mudanças, e eles estavam tentando, porque Trump era ele estava do lado oposto, ele estava sentado no salão oval e eles estavam tentando elaborar um plano de como apoiar Zelensky sem os Estados Unidos. E eles realmente não conseguiam pensar em como poderíamos fazer isso com a superpotência fora disso. Como continuamos financiando e fazendo isso sem os Estados Unidos da América? E eu podia ver Trump virando as costas para esses homens e olhando por cima do ombro para eles. Como se dissesse: vocês estão percebendo que eu não estou prestando atenção em vocês? Tipo, sabe como quando você está ignorando alguém? Ele olhava por cima do ombro, mas estava com uma carranca no rosto. Como se estivesse sendo sarcástico, debochando da situação. Tipo, eu não, estou virando as costas para vocês. Porque eles não estavam fazendo o que ele queria que fizessem. E isso era para diminuir a escalada da guerra. Ele quer paz. Ele estava dizendo, sabe? E foi aí que eu vi, se você voltar alguns vídeos, eu vi o Muro de Berlim.
Eu vi o Muro de Berlim e vi que era na Alemanha e vi metade do rosto do Trump e vi metade do rosto do Ronald Reagan. E eu ouvi: derrube esse muro. Ok, é um caminho de duas vias. Um vai para cá e outro vai para lá. Isso é a Terceira Guerra Mundial. Ok, isso é um governo fantoche tirando esse cara e colocando um novo e dando a eles a terra. E causando isso, causa isso, causa. Tipo, é como se fosse a difusão para um reagrupamento ou uma retirada para reagrupamento versus provocar o urso e acelerar a Terceira Guerra Mundial. Isso envolve o escorpião Macron Itália, até mesmo o Vaticano. Eu vejo o Vaticano. Eu vejo o Papa envolvido nisso. Eu vejo o Papa. Por que o Papa está envolvido nisso? O que é isso? O que é isso? Ele virou o rosto e está com as mãos e está falando. Ele está influenciando. As finanças da Igreja Católica estão com problemas. Eles estão tentando trazer a geração mais jovem para restabelecer a Igreja Católica. É disso que estou falando. E eu vejo ele. Quando estou olhando para isso, é o dinheiro e a fumaça saindo da chaminé. E é isso que você verá, a oração sobre o Vaticano para orar sobre o Vaticano. Eu vejo a fumaça, mas é fumaça de verdade, um ataque terrorista, algum tipo de coisa como um ataque de lobo solitário. Isso é em julho, eu vi o Papa se envolvendo, julho, dia 6 do ano passado, de 2025, eu vi o Papa se envolvendo com Lazinski e estava influenciando as decisões tomadas em relação à Ucrânia e à Rússia. E eu disse, está chegando, é isso que estou tentando te dizer, está chegando, é julho, dia 6, aconteceu hoje, ontem, você tem isso. Papa Leão se encontra com Zelensky e pede uma paz justa e duradoura na Ucrânia. Está acontecendo. O que o Senhor disse que iria acontecer. Você vê o Papa começando a se envolver e que ele vai tentar, mas eu disse, Zelensky é um fantoche. E eles querem guerra, porque Macron está tentando forçar a situação para trazer guerra, para trazer à tona o dólar digital. Mas Trump vai virar as costas e tentar sair disso, não querendo fazer parte. E é isso é tudo o que as palavras estão dizendo. Vai haver uma divisão. E eu vi mísseis Tomahawk se envolvendo. E é quando eles provocam o urso até o ponto de usar aquela arma nas florestas. Algo que nunca vimos antes. Como Kim viu. E isso foi o que Donnie mencionou antes. Uma arma que nunca foi usada antes. E Kim disse, está quente. Ele sentiu como se estivesse quente e sentiu um grande medo ou algo assim. E pelo que me lembro dele falando quando fui ao programa dela. Pessoal, é por isso que eu disse a vocês, eu vejo isso se dividindo. E é por isso que as pessoas perguntam, bem, Brandon, você não sabe para que lado isso vai? Não, eu vejo em parte, ouço em parte. Eu não vejo tudo. Eu só vejo o que ele me permite ver. Então é como, sabe? Se as pessoas querem que eu simplesmente tire uma palavra profética do nada e diga, pronto, eu tenho, aqui está. Eu não tenho controle sobre nada disso. Tudo o que vejo é por ele e pela mão dele, e pela direção dele para que oremos. E é por isso que é isso que eu tento dizer. Eu não fico me exibindo como um pônei de show, como eu estava falando há pouco. Eu não sou um pônei de show. Eu não estou aqui para entretenimento. Eu te dou uma palavra do Senhor sobre o que eu sinto. E a minha crença é que o Senhor está nos dizendo para orar sobre essa guerra. Porque, como eu disse, se isso começar, eu vi um grande recrutamento. Eu vi um grande recrutamento vindo para o Canadá, para os Estados Unidos e também para a Austrália, a respeito disso. Uma grande escalada de guerra ali, e eu disse que seria pior do que o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial sobre Hitler. Por quê? Porque eu vi eles sacrificando pessoas virgens em um altar com uma adaga preta em Berlim. E eles estavam invocando no espírito, conjurando com feitiçaria para trazer à tona o espírito anticristo de Hitler. Como, de novo, saindo de Berlim com uma arma, essa coisa preta.
E eu disse, eles estão tentando trazer à tona, porque eles sabem que estavam tentando trazer o anticristo e a paz e todas essas coisas para o cenário atual. Mas o Senhor, eu vi uma janela de 3 anos para dividir, eu vi Zelensky sendo retirado. E esse era o outro lado disso, dividindo a Ucrânia até Kiev, esperando para dar aquela terra a eles. Para dar a você, para Putin. Por um ato de paz com um governo fantoche, um governo estabelecido, entrando. Agora ele está dizendo, vamos ter uma eleição. Se você me apoiar, eu desisto e entrego o meu cargo se eu perder. Como se ele fosse fazer uma eleição justa. Esse cara é uma cobra. É como tão ruim quanto os democratas trapaceando em 2020. Eles querem dividir. Teremos eleições justas? Bobagem. Eu vi um governo fantoche assumir o poder, vi um homem mais velho entrar e estabelecer o local. Seria pró-Rússia e pró-Ucrânia. Ele era um homem idoso. Mas eu vi 100 milhões de dólares em um avião. E eu os vi tentando eliminar esse homem. Ele cheirava cocaína e tomava comprimidos azuis. E ele tinha prostitutas ao seu redor. Sabe, eu vejo essas coisas. E, eu sei que estamos convocando para orar. E havia uma bifurcação na estrada. Foi algo muito sério. Sabe, é exatamente isso que está acontecendo na Europa, uma escalada. Eu vi mísseis Tomahawk, eu te avisei. Eu os vi tentando bombardear o Kremlin. Foi uma escalada. Eles cutucaram a onça com vara curta e Putin ficou furioso. Mas foi na mesma época em que vi aquele diabo, o grande Apollyon, girando para fora daquele poço e indo ao redor, influenciando Putin. Mexendo com a mente dele. Pró-Rússia versus pró-Ucrânia. Eu sou a favor da paz. Eu sou a favor da paz. Eu quero paz nesta nação. Eu quero paz em todas as nações. Nós queremos o avivamento, mas nós não queremos guerra. Como é que você vai ter avivamento com todo mundo se explodindo? Nós precisamos de um grande avivamento. Nós queremos colher as almas. Queremos ver o maior derramamento do Espírito de Deus como nunca vimos antes. E você não vai ver balas voando por aí. Eu não sei como você vai ter um grande avivamento com um monte de balas voando por aí, como foi na Segunda Guerra Mundial. Tivemos o avivamento depois da Segunda Guerra Mundial. Foi nessa época que Jack Cole e todos apareceram, certo? Quando começaram a aparecer depois que a guerra terminou. Eu não me lembro. Talvez tenha sido antes disso. Sei que Smith Wigglesworth veio antes dele. Certo, quando estava prestes a começar, porque, qual é o nome dele? Vamos resumir. Pronto, vencedor, 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 jantar de frango. Quem disse isso vai ter uma surpresa. Bing, 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 bing. Obrigado. Lester Summerall. Bing, 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 bing. Era essa pessoa. E ele estava certo antes da guerra começar. Então, sabe, com Lester Summerall. Então, vocês sabem, eu tenho uma enorme sede de avivamento. Tenho uma fome e uma paixão enormes pelas coisas de Deus. E o Senhor continua falando comigo sobre isso. A segunda fase, e curas vindo do nosso ministério e libertações, e uma grande outra fase, não apenas disso que estamos fazendo, mas Deus está prestes a expandir a nossa tenda. E eu estou com uma expectativa tão grande para 2026, simplesmente, eu creio em Deus. Sabe, é como você lembra da oração de Jabez, que foi um grande sucesso no início dos anos 2000. E todo mundo falava sobre isso. Ah, que tu me abençoes de verdade, aumente minha terra, amplie meu território, que eu não cause dor. E todo mundo citava isso o tempo todo. A oração de Jabez era o assunto. É como se o pó tivesse sido soprado dela. E havia uma unção sobre ela. E a bênção estava sobre ela. Estou te dizendo, é hora de ampliar a sua tenda. Pai, que tu me abençoes de verdade e que tu aumentes minha terra e amplie meu território, que eu não cause dor. Pai, eu te agradeço, Senhor, que isso continua o mesmo. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Deus, tu queres o avivamento mais do que nós queremos. E eu estou orando por isso. Vimos Jerome Powell aparecer hoje e dizer, vamos baixar mais 25 pontos base. Está caindo, pessoal. E eu disse, observem até maio. Eu disse, veremos em dezembro. E aconteceu. Olhem, fiquem atentos até maio.
Bem, você disse, isso não é profecia. Eu disse, observem, observem a mulher. Eu vejo essa mulher por algum motivo. Agora, eu não sei se ela vai assumir o cargo dele, mas tem algo sobre essa mulher de cabelo castanho relacionado ao Fed. Então, estou orando sobre essa mulher. Então, orem comigo sobre isso. Não estou tentando apontar e dizer, essa é a mulher que vai ser. Mas eu vejo uma mulher de cabelo castanho assumindo o lugar dele. Estou sendo sincero com vocês. Agora, quem é essa mulher? Eu não sei. Ela tem cabelo castanho. E estou orando sobre essa mulher em maio. Orem sobre a missa da véspera de Natal. Para a grande missa da véspera de Natal. Orando por isso. Orando por esses grandes eventos que sabe que a igreja tem. Então, eu não sei quantas vezes o Papa celebra a missa. Não sei se ele faz isso toda semana ou se é só em ocasiões especiais. Eu não sei. Não sou católico. Mas eu acho interessante porque está sempre a girar. Tudo isso está girando em torno de um grande abalo chegando à Igreja Católica. E eu vi um avivamento surgindo entre os jovens para uma onda totalmente nova da glória de Deus. Aí está, bem aí. Foi isso que eu vi na visão, meu filho que fez isso. Tá mostrando para eles? Sim, é ele. Aí está o Macron com seu fantochezinho. Estão vendo ele com o nariz de Pinóquio? Aí está ele, pessoal. É isso. Esse é o reino espiritual bem aí. Isso é exatamente o que está acontecendo. Mas o Senhor disse: eu estou cortando as cordas dele. Eu vou cortar as cordas dele. E ele não será mais um fantoche. Essa é uma imagem poderosa.